rodinhas, né? Então, pessoal, agora, assim, na parte de matéria, né, a gente está bem avançado, né? Eu comentei ontem, principalmente, sobre a questão de designs de alta densidade, das vias, dos pads, da dissipação de calor, né? Das técnicas que a gente tem mais avançadas, né? E, galera, hoje em dia, o que a gente mais usa dentro dos projetos de placas, seja no KiCad, seja em qualquer programa, mas. Eita, peraí que eu disparei aqui um negócio aqui, um vídeo que eu estava assistindo aqui. Esse vídeo aqui eu vou repassar para vocês também, mais para frente, que eu achei bem legal. Mas aí, voltando, galera, aqui, né, o BGA, ele é uma tecnologia que ele é muito usado, principalmente hoje em dia, né? Porque ele economiza espaço na placa e isso é uma coisa que a gente tem bastante competitiva na questão de hardware, né? Por exemplo, a gente tem aqui em volta o componente SMD, né? Que ele tem os pads em volta, e o componente BGA, que ele tem os pads no meio. Essa solda aí ela é mais difícil de fazer, mas em questão de máquinas, né? Para trabalho de máquina de precisão, por exemplo, as máquinas que fazem o placement, tudo, é bem mais fácil de fazer do que o humano fazer. Então, como vocês podem ver, todo esse processo de placas de circuito é algo extremamente automatizado. Mas, mesmo assim, a gente tem que se adequar à fábrica que a gente tem disponível. Obviamente, é um projeto mais robuscado, de alto nível, né? A galera faz com muitas camadas, por exemplo, computador, celular, smartphone, que você precisa deixar muito miniaturizado, a gente coloca muitas camadas, a gente faz as interconexões pelas vias entre as camadas, e a gente usa os pads no BGA. E existem técnicas para você fazer o roteamento do BGA. Uma das técnicas é você pegar, por exemplo, aqui, né? Dividir em 4 regiões e fazer isso aqui. Colocar uma trilha e uma via para fora. Isso aí é uma coisa que ela é muito usada, é muito usado principalmente para BGA, né? Porque no BGA você pode até fazer as vias nos pads, né? Igual tem aqui, né? Só que como é uma coisa mais difícil de se fabricar, né? A via no pad, a galera faz muito isso quando vai fazer os designers, né? Eles vão fazer o design de BGA, eles fazem muito isso. E isso aí já é um tópico mais avançado, que é design de alta densidade, né? Mas vocês podem ver, né, que as blind vias, né, que são as vias cegas que a gente coloca no pad, que nem todos os fabricantes conseguem fazer, eles diminuem mais ou menos 10%, se a gente for ver em comparação, né? A gente tem uma boa queda de espaço na placa. Ontem também eu falei sobre a dissipação, né? Isso daqui são dissipadores de calor. E propriamente nos chips a gente já tem contatos para serem soldados para dissipar o calor, estritamente. A gente também falou sobre o void, né? Que eles são bolhas de ar que podem ficar no processo da solda, e isso é um problema de qualidade que afeta muito, principalmente produtos que a solda não vai fazer contato, né, por causa desse void, e também eles podem prejudicar a dissipação de calor também. Principalmente porque o thermal pad, se a gente for ver, né, ele é um bloco grande, se você vê que ficou um pouco de ar dentro, isso vai atrapalhar na dissipação do calor. Aí isso aí é um problema de qualidade, né, que é resolvido, né, com
ligas, com temperaturas, né? Então o processo ele tem que ser muito bem alinhadinho. Daí, dentro dessa parte de design de alta densidade, né, a gente tem também as recomendações, né? Não é interessante a gente fazer assim, interconectar por dentro, né, duas camadas e deixar elas abertas com, com uma ligação por dentro, né? Só que com uma ligação por dentro, quero dizer, não, elas passando abertas, né? Isso em designs de alta densidade não é muito recomendável, principalmente porque pode entrar sujeira aqui, ou agentes químicos, ou tudo, daí fica dentro dessas vias que comunicam de ponta a ponta. Então é muito normal, né, a gente usar esse covered capped, que é fechar de um lado e deixar aberto de outro. Isso aqui a gente já evita também, principalmente, de entrar sujeira. E também a gente pode usar assim, que são as vias cegas, né, as blind vias, que pode ser dentro ou fora. Elas são muito usadas nos designs de alta densidade, que tem muitas camadas, tem muito menor, né? Eu também comentei sobre o Flexi Rigid, né? Que ele pega uma camada de cobre, uma camadinha dessas de cobre, e deixa ela maior para fazer uma parte flexível. Aqui não é conector. Isso aqui, essa parte flexível, esse cabo flexível, ele é parte da placa. Ele é uma camada de cobre da placa que foi estendida, né? Daí une essas três placas rígidas. E isso aí, principalmente, a gente tem muito nos carros, em satélites, né? Coisas assim de alto nível, né? Galera, vocês tiveram alguma dúvida em relação a isso? Porque agora eu vou passar para um tópico de proteção contra agentes externos, assim, por exemplo, poeira, essas coisas. Tá, beleza. Ó, lembram que eu falei que esse tipo de quadrado de 90 graus nas trilhas não é recomendado? Então, aqui também está falando, né? Não é recomendado a gente colocar quadrado. Assim, com 45 graus é o normal. E também tem como a gente fazer as trilhas arredondadas, que é a ferramenta que eu mostrei ontem para vocês. Você pode fazer trilhas arredondadas principalmente para placas flexíveis, o mais recomendado é você fazer trilhas arredondadas, né? Nesses casos aqui, o routing de 90 graus, para placas rígidas ele não é tão crítico, mas para placas flexíveis ele é muito crítico. Porque aqui se você tiver um estresse aqui, vai ser muito mais fácil de romper. E aí, né, a gente tem também uma outra questão, que são as gotas. Isso aí, gente, principalmente para design de placas flexíveis, também é um ponto que conta bastante. Mas em placas rígidas também é interessante, que é você pegar e usar um formato de gota entre o pad, a ilha, né? Aqui no caso é uma ilha de solda, e a trilha. Você usa um formato de gota que une de uma forma como se fosse uma gota mesmo. E aí ele une de uma forma contínua que permite, assim, ter uma melhor robustez mecânica, né? Principalmente. E também, na questão de molhagem de solda, né? Também fica melhor. Molhagem é o processo da solda que derrete e gruda no metal do cobre, né? Quando a gente fica com aquela solda
cocô de pombo, né, que é aquela solda dura que não fica bem, é porque a molhagem não foi feita corretamente no processo. Igual eu mostrei lá na outra aula, né, daqueles tipos de solda, os erros comuns na soldagem manual, né. E aí, a gente tem também as PCBs semiflexíveis, que você pode ter os componentes em cima, elas são flexíveis, mas nem tanto, porque a gente tem os componentes. Isso aqui eu tenho uma certa ressalva. Por quê? Eu tenho uma certa ressalva acerca disso. Aqui, as áreas que você tem um componente não são áreas que você deve ter, assim, torção, porque você diminui a vida útil da solda, de tudo aqui que está dentro. Mas, por exemplo, se for alguma área que só tem trilha, por exemplo, aqui, tudo bem ser mais flexível. Mas aqui já é mais crítico, né? Assim, em relação à confiabilidade. Mas, principalmente em relação a wearables, né? Os eletrônicos vestíveis que a gente tem hoje em dia, né? Estão desenvolvendo coisas nesse sentido, né? De PCBs semiflexíveis ou flexíveis, como aqui embaixo, né? Só que aí a grande questão é o componente, né? O componente não é flexível. A hora que criarem componentes flexíveis, aí isso aí deslancha bem. O que dá para ser flexível são, por exemplo, resistores que a gente pode pintar, né, dentro da placa. Isso é uma coisa também que eu vou mostrar para vocês. Galera, tudo bem até aqui? Show. Tá. Opa, deixa eu ver aqui. Tranquilo, beleza. A gente tem também os graus de poluição, né? A gente tem uma norma, né, que é essa aqui, EC, que a gente define, e é o seguinte, galera. Para cada aplicação que a gente vai fazer na placa, a gente tem que considerar o tanto de sujeira que ela vai ter. Porque a sujeira pode conduzir eletricidade, dependendo do tipo de sujeira que tem. A poeira pode conduzir, pode influenciar, causar mau contato, né? Então, existem diferentes graus de poluição quando a gente projeta uma placa, e, por exemplo, aqui é uma aplicação na indústria, né? A indústria que tem muita sujeira, por exemplo, aqui, né? Nesse caso, a gente tem que fazer um design que é o mais distante possível um componente do outro. Então, por exemplo, querem ver? Esse grau de. A gente tem uma tabela que diz o espaçamento das trilhas recomendado para cada grau de poluição. Conforme a gente tem aqui um aumento do grau de poluição, a gente tem que ter uma trilha maior. E além do grau de poluição, a gente tem também a tensão. A tensão, se por exemplo você tem uma alta tensão de 127 volts e uma tensão de 5 volts, você tem que deixar isso bem delimitado e marcado na placa onde é alta tensão. Porque a alta tensão, ela, principalmente para técnicos, né, eles já têm que ter um treinamento de NR10, eles já têm que ter procedimentos a mais de segurança, porque uma coisa é levar, levar um choque de 220, outra coisa é encostar em 5 volts, que a gente não leva nada, né? Então, tem isso também. E no caso de placas para alta tensão, a gente tem uma norma que fala o espaçamento mínimo para cada tensão, para cada faixa de tensão, né? Se a gente for ver, por exemplo, aqui um grau de poluição B1, e a gente tem aqui que é um um grau de poluição sem nenhum coating, né? Sem nenhuma proteção contra essa poluição, a gente tem aqui as tensões, né? Uma tensão baixa, 0,05 milímetros. Agora, uma tensão
de 300 volts a 0,25 milímetros. E isso aqui é definido por norma, mas essa norma ela se baseia na física. Todo material ele tem uma constante de elétrica. Essa constante de elétrica que a gente tem da placa, por exemplo, ela é uma constante determinada, né? Eu não sei exatamente qual que é a constante, mas cada material tem a sua constante. E a partir de determinada tensão pode formar um arco voltaico, né? Um arco e esse arco prejudicar, né? Tanto o operador quanto o componente, né? Então, por questões de segurança também, a gente tem que levar em conta a isolação, né? A isolação e essas distâncias mínimas. Outra coisa também, que é uma técnica que a galera usa para separar, né? Sinais, separar componentes, ou também para você meio que, não digo burlar, mas utilizar fenômenos físicos para não precisar fazer componentes muito distantes, trilhas distantes também, é você pegar e colocar isso aqui. Colocar um buraquinho no meio, um rasgo no meio, e esse rasgo, ele serve para isolar esses terminais. Além disso também, o componente, vocês podem ver que ele foi pré-formatado, ou seja, os, os terminais dele foram esticados para ficar mais longe também. Isso daqui também é uma técnica que a gente vê bastante para auxiliar no isolamento de altas tensões e baixas tensões. Aqui, por exemplo, se a gente tem 300 volts, o interessante é a gente fazer isso para não precisar deixar uma distância maior entre esse terminal e esse. Entendido, galera? Sim, senhor, perfeitamente. Opa! E também a gente tem a largura das trilhas, né, que eu já tinha até falado, mas assim, trilhas que, por exemplo, você passa 10 amperes de corrente, você tem que ter uma trilha mais grossa para aguentar. Senão a resistência da trilha vai esquentar e ela vai se soltar da placa. Então, existe também nessas normas IPC, a, em relação à corrente, qual tamanho de trilha você vai ter que usar. E aí, as trilhas mais grossas, né? Elas são para correntes mais altas, ou, por exemplo, alimentação. E as trilhas mais finas, por exemplo, sinal, né? São para tensões mais baixas. Aqui nesse design, que inclusive pode ser melhorado, esse design aqui, né? Usando principalmente os planos de terra e de alimentação para eliminar algumas trilhas, né? Mas voltando ao caso do largura de trilhas, essa placa aqui a gente tem trilhas pequenas, misturada com médias e largas, né? A gente pode até mesmo diferenciar, aqui é sinal e aqui é alimentação, com uma tensão maior e alimentação com uma tensão menor. Também dá para fazer alguma inferência quando a gente vai fazer uma engenharia reversa, por exemplo. Mas esse cálculo da grossura da trilha, né, da largura da trilha, ele é feito baseado na quantidade de onças, né, que são a quantidade de massa que a gente tem de cobre depositado na placa. E, por exemplo, se você tiver uma maior espessura de cobre no laminado da placa, você não precisa fazer uma trilha tão grossa. Então, existem, por exemplo, placas de inversores, de equipamentos que usam correntes mais altas, né? Eles têm placas de alimentação, placas eletrônicas com maior espessura de cobre. E isso é tudo dado por métodos assim, cálculos, né? E esses cálculos eles viraram depois as normas IPC. Beleza, galera? E uma outra coisa também, né?
é que para a gente, por exemplo, economizar cobre e passar uma corrente maior em uma trilha que a gente quer que seja maior, que teoricamente teria que ser maior, mas a gente não consegue fazer uma trilha maior, é a gente estanhar a trilha. Então, a gente coloca uma camada de estanho extra na trilha e ela vai aguentar mais corrente. Por exemplo, deixa eu ver se aqui em cima a gente tem uma foto para ilustrar. É, dá para ilustrar mais ou menos com esse. Aqui, né, a gente tem as trilhas, né? Se, por exemplo, essa trilha aqui, ela passa uma tensão maior e eu não quero, passa uma corrente maior e eu não quero fazer uma trilha maior. Eu deixo ela sem a máscara, aí no processo de fabricação, eu passo estanho nela, e aí o estanho deixar ela mais grossa e fazer ela conduzir melhor. É mais ou menos nesse sentido. Se vocês pegarem, por exemplo, placa de potência de ar-condicionado, inversor, vocês vão perceber isso. Isso e aqueles rasguinhos lá que eu mostrei para vocês. São muito usados em placas de potência, driver de potência, tudo. Galera, deu para entender sobre isso? Aham, deu sim. Tá, beleza. Tratando também um pouco aqui, pessoal, a gente tem uns softwares que são extremamente caros e, assim, até hoje a gente não tem um software livre como o KiCad, pelo que eu sei, para simulação de campo eletromagnético. Toda trilha, quando vocês forem pensar, elas emitem o sinal delas, até por leis eletromagnéticas, eles emitem um campo eletromagnético. E isso aí, ele pode causar interferências, que são as famosas EMI, Electromagnetic Interference, ou IME, né? E IEM também em português. Mas enfim, a gente tem como simular isso aí, mas obviamente nada é como a gente fazer os testes, né? Das, das placas, né, em relação ao sinal. E uma coisa interessante, né, é que em sinais digitais, isso é uma coisa preocupante. Em sinais digitais, eles são principalmente muito dependentes de bordas de subida e de descida, em circuitos digitais. E se você tiver, por exemplo, alguma capacitância parasita que, que faça mal, né, ao sinal, pode dar delay e alguma frequência, por exemplo, que era para ser tal, vira outra frequência e o sinal ele vem todo errado e acontece isso, né? A gente tem um ruído e esse ruído, causado por capacitância parasita, por indutância parasita, tudo, ele pode ferrar com o nosso circuito, né? Então, quando a gente vai fazer, principalmente em questão de circuitos digitais, né, muito pequenos, tem também essa questão das capacitâncias parasitas, né, que a gente tem que levar em conta. E outra coisa, galera, também é sobre o sinal, né? A gente tem o crosstalk. O que que vocês acham que é crosstalk? Assim, num sinal, pela tradução, né? Cross é cruzar e talk é falar. Uma interferência de um sinal no outro. Exatamente. Exatamente. Acertou na mosca. Aqui a gente tem um sinal. Por exemplo, a gente tem aqui uma placa de 4 vias. Aqui é uma simulação que a gente tem, né, do eletromagnético. E a gente vê aqui, por exemplo, no meio, que essa daqui está influenciando nessa e essa nessa. Então, isso já não é uma coisa muito recomendável. Você deixar dois sinais que são muito assim, que você tem que garantir a integridade deles, deixar assim próximos.
E existem métodos para a gente medir isso, relação sinal-ruído, mas basicamente a gente mede a relação entre o ruído e o sinal, e a gente pega essa medida, né? E o crosstalk ele vira uma medida. Essa medida, por exemplo, o meu ruído ele é 50 decibéis menor do que o meu sinal. Ele é a relação sinal-ruído. E o crosstalk, ele é a relação do sinal que está perto, interferindo, e o sinal que a gente quer, que a gente deseja, né? Então, se a gente tem um crosstalk de 50 decibéis, eu vou ter um sinalzinho bem fraco junto de outro sinal que aí é parasita, né? Pode falar, né? Você tava falando, quer falar alguma coisa? Essa interferência é puramente eletromagnética ou também vale alguma conexão indevida, né, em contexto? Então, no caso do crosstalk, normalmente o crosstalk ele é eletromagnético por causa de dois condutores perto. Mas a gente tem dois tipos de interferência. Se a gente for ver bem em placas eletrônicas, a interferência por linha, né? Interferência de conexão elétrica e a interferência eletromagnética. A interferência eletromagnética, vocês podem ver principalmente interferência em rádio, né? Quando você pega aí, por exemplo, recebe uma ligação de celular perto de uma daquelas caixinhas de som de computador, e aí ela começa a fazer uns sons estranhos, aquilo lá é uma interferência eletromagnética. Agora, se, por exemplo, você tem um rádio, alguma coisa assim ligada na tomada, você mexe no interruptor e o rádio faz barulho quando você aperta o interruptor, é uma interferência elétrica, porque aí você está passando o sinal de interferência de forma conduzindo, né, no mesmo cobre, no mesmo meio físico, né, de cobre. Então a gente tem dois tipos, né, a elétrica que conduz e a eletromagnética. E no caso das placas, a gente tem que levar em consideração as duas, a interferência elétrica e eletromagnética. E principalmente quando a gente vai trabalhar com sinais misturados. Essa questão da interferência elétrica, ela pega bastante. Eu vou passar aqui nos slides aqui para mostrar para vocês. Cadê? Tem um slide aqui bem no finalzinho que ele que ele mostra sobre os sinais, as placas de sinais mistos. Mas basicamente quando você vai fazer uma placa que tem sinal analógico junto com sinal digital, você tem o sinal analógico, ele pode ser prejudicado por um sinal digital perto. Então a gente separa a placa em regiões. Por exemplo, uma região vai ser sinal digital e uma região vai ser sinal analógico. Normalmente separadas por um ADC ou um DAC, né? Que daí ele fica no meio dessas duas interfaces. E aí a gente, para evitar, por exemplo, a interferência elétrica, a gente usa muito bastões de ferrite, que são esses daqui, os ferrite brads. Vou mostrar para vocês. Isso aqui é usado, no caso de cabos, eles são assim, né? Os bastões de ferrite para evitar interferência. Mas no caso das placas eletrônicas, eles são assim. Parece um resistor, porque eles são essas plaquinhas de ferrite. Aí ela conduz, né, o sinal, mas ela evita
passar alguns sujeira eletromagnética, né? E isso aí entra já em um outro tópico, essa parte de sinal, de interferência eletromagnética, que é compatibilidade eletromagnética. Compatibilidade eletromagnética, vou até ver se eu acho aqui, não está aqui, está mais para baixo. Ela é quando você tem, por exemplo, duas placas, os dois sinais, ou uma interface de comunicação, e você, ou por exemplo, na energia elétrica, você vai fazer uma fonte, né, e vai ligar na tomada, você não quer que esse seu dispositivo gere uma sujeira, um ruído que atrapalhe o funcionamento de outros dispositivos. Tem um caso que eu gosto de citar, que um professor me falou, que é a da máquina da Coca-Cola e o computador. Tinha uma empresa que o computador estava lá funcionando normal e do nada dava pau no computador. Começava a apresentar funcionamento errado, né? Tela piscar, desligar sozinho. E aí todo mundo viu, passou negócio de software, passaram antivírus, passaram tudo, né? Aí foi um engenheiro eletricista lá e viu que no mesmo ramal da tomada tinha uma máquina de Coca-Cola. E essa máquina de Coca-Cola estava jogando uma interferência eletromagnética na rede elétrica mesmo, uma interferência no condutor, não somente eletromagnética, mas no condutor, e essa interferência estava ferrando o computador, estava impedindo ele de funcionar corretamente. Aí desligaram a máquina de Coca-Cola e tudo voltou a funcionar normal. Ou seja, aquela máquina de Coca-Cola não tinha compatibilidade eletromagnética com a rede. Então, e isso existem agora muitas, principalmente produtos lançados na Europa, né? Eles têm que seguir regulamentos estritos de compatibilidade eletromagnética. Aqui no Brasil, a Anatel faz também esses testes para, por exemplo, um carregador de celular não influenciar na rede elétrica também, botando um sinal sujo, né? Por isso que também a Anatel valida os carregadores de celular, que eles são placas eletrônicas lá dentro. E todo dispositivo você tem as validações que a gente faz em órgãos de pesquisa, né? E existe, galera, uma coisa muito interessante que para validar toda essa questão de ruído, toda essa questão de compatibilidade eletromagnética, é a gente usar as câmaras anecoicas ou semi-anecoicas. Neste caso aqui, é uma câmara semi-anecoica. É uma sala que você tem, tudo fechado, né? Tem uma gola de Faraday, é tudo fechado por metal. E aí, pelo menos nesse caso, é só na parte de cima. E aí você faz os testes de jogar, por exemplo, um sinal de TV, um sinal de rádio, e ver como que o circuito se comporta, né? Em determinada frequência. Ou também mantendo para detectar quais pontos do circuito estão emitindo sujeira na rede, tudo, na rede, sujeira eletromagnética, né, ruído, e tudo isso é feito em um ambiente livre de interferências eletromagnéticas, que é a câmara anecoica. Nesse caso aqui, como não tem um chão metálico, é semi-anecoica, é só por cima. Mas existem algumas para você poder validar, que elas têm, é um globo dentro, basicamente, uma estrutura quadrada toda metálica que impede com que entre RF, né, radiofrequência dentro. Então você não consegue ouvir rádio, não pega celular dentro, justamente para você poder validar a compatibilidade de RF, de radiofrequência, né, se o seu dispositivo está emitindo interferência em rádio, né, ou se, por exemplo, ele está suscetível a interferências de rádio
que são normais de se ter. Por exemplo, seu dispositivo não pode parar de funcionar porque tem uma antena de rádio FM do lado da sua casa. Então, é isso que eles testam. Tem um caso que o professor até tinha falado de uma interface que fizeram em uma geladeira, né? Quiseram deixar ela inteligente, né? O fabricante. E aí, o que fizeram? Eles pegaram, fabricaram, testaram, legal. Só que o touchscreen, ele não foi tão... A interface touchscreen não foi bem testada. Então, alguns clientes que compraram a geladeira começaram a reclamar que o touchscreen não funcionava. Aí tiraram a geladeira, botaram em outro lugar, funcionava. Só na casa dele que não funcionava. Foram lá, investigaram. Era uma antena de rádio FM que ficava do lado da casa dele. E essa antena de FM estava causando interferência. Só que nesse caso, a antena era legalizada. Então, o certo era o dispositivo estar adequado para não sofrer interferência da antena. Então, aí depois tiveram que fazer uma blindagem, tudo, mudar o firmware. E aí isso anda firmware junto com hardware, né? Mas para eliminar existem técnicas tanto de hardware quanto de firmware para você eliminar interferências, né? Aqui é o slide que eu queria mostrar para vocês. A gente tem aqui, ó, uma plaquinha, daí a gente tem a parte digital e a parte analógica. Aí vocês podem ver que é separado, né? A gente tem um buffer separando o digital e o analógico e o conversor analógico digital. Assim, o sinal analógico, que ele é suscetível também a interferências, ele não vai interferir no digital e nem vice-versa, vai ser mais difícil. Isso é uma coisa que a gente sempre tem que planejar na hora de fazer a placa. Beleza, pessoal? Até aqui entendido essa questão de interferências, tudo? Ficou um pouco vago? Não, dá pra entender bem. Entende bem? Beleza. Eu tentei trazer alguns exemplos aí que eu ouvi em várias aulas aí que eu participei, né? Tanto do professor da Unicamp quanto de um professor da Unesp que deu aula pra gente há muito tempo atrás. Essa história da máquina era do CERN. Vocês não chegaram a ter aula com ele, mas ele foi um professor de máquinas elétricas. Muito gente boa, o senhorzinho, esse professor. Mas beleza, pessoal? Vamos entrar no nosso intervalo? Intervalo agora? Opa, vou dar uns 10 minutos. Certinho. Daí a gente já volta na nossa prática no KiCad. Já voltamos. Galera, vocês estavam até comentando ali da prova de CIS, né? Eu lembrei de um material muito legal que o professor Everson passou para gente, que eu fiz uma matéria com ele optativa de placa de circuito impresso também, aí na Unesp. E aí esse material eu vou passar para vocês também, que ele fala bem dos processos e das resinas, tudo que a gente tem dentro dos materiais, né, das placas de circuito impresso, e ele mostra principalmente como que toda essa parte de fabricação das placas de circuito impresso, né? Também, né? Então tem mais um material aí também que vocês podem usar aí para consultar também, que eu descobri assim no fundo aqui dos meus arquivos aqui. Galera, sobre as práticas aí do KiCad,
Vocês estão com alguma dúvida em relação à última atividade? Que daí que na última atividade, né? Vou até pegar daqui das instruções. Eu falei, né, que pelo menos tem que ter 2 ou mais camadas, plano de alimentação terra e conectores acessíveis, né? Essa questão do plano de alimentação em terra, galera, por que a gente usa? A gente usa para justamente evitar os ruídos, né? Então, existe um tipo de negócio chamado loop de terra, e esse loop de terra ele dá um ruído que degrada os sinais das nossas placas. Então, normalmente a gente usa, né, uma boa prática usar esses planos de alimentação, um plano de alimentação com, por exemplo, mais 5 volts e um plano para terra. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, podem me chamar. Eu vou só ver aqui as. Tá. Porque isso aí é um. E travou aqui para mim o computador. Ixi. Aqui o computador travou. Vocês estão conseguindo me ver, me ouvir, ver a minha tela certinho? Sim, sim. Acho que é o vídeo aqui que travou. Deixa eu voltar aqui. Tá, beleza. Não, que bom que vocês estão conseguindo ouvir bem aí. Ótimo, galera. Vamos voltar então lá no KiCad. Eu postei lá também no nosso Classroom um link que eu achei muito legal, que aqui esse cara aqui, né, o João Bono, ele pegou e compilou vários plugins interessantes do KiCad. E alguns deles eu já falei para vocês, né? Que é o Kikit, o Panelize, o Replicate Layout, que são muito interessantes para esses pontos que a gente faz, né? O Fabrication Toolkit também, do JLC PCB. Daí a gente tem várias coisas aqui, a gente tem muitos plugins que eles ajudam a nossa vida. Eu lembro até que tinha um aluno, né, não lembro ao certo, que tinha falado sobre o roteamento automático, né, de em vez de a gente fazer na mão, fazer automático. Tem aqui um plugin para roteamento automático. Eu não cheguei a testar ele, mas normalmente esses roteamentos automáticos eles costumam ser bem limitados. Mas a gente tem um plugin para fazer o auto-routing, né? E a gente tem vários plugins legais aqui. E aí eu coloquei, né? Eu disponibilizei aqui no Classroom esse link aí desse GitHub, né? Que ele é muito, muito interessante. Inclusive eu já usei no trabalho já, esse GitHub. E a ideia é vocês fuçarem, brincarem para ver algum, algum plugin assim que ajude, né, no workflow. E, e isso assim é uma coisa que esses plugins eles são para ajudar. E isso é legal de ser open source, né? A gente tem vários plugins, vocês podem fazer os plugins. Tem suporte a Python também, que é esse aqui, né? Esse KiCad Python, para você usar o Python no KiCad para automações. Tem também para Rust, também para outra linguagem de programação. Então, isso aqui é uma coisa muito legal. E aí, usem e abusem. Voltando no nosso KiCad, né? Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. A gente viu sobre panelização, tudo, mas até agora a gente só fez placa quadrada, né? A gente pode fazer placa do formato que a gente quiser. E eu vou mostrar agora para vocês como que faz placas de diferentes formatos. E também vou passar melhor em cima de planos de terra e alimentação. Sobre fixação, tudo.
Aqui, ó, a gente fez um replicate layout para replicar esse mesmo layout dentro da placa. Mas vamos supor, eu não quero que a minha placa seja quadrada, eu quero que ela vá, a nossa aplicação, né? Ela vai precisar de uma placa redonda, então aí eu faço uma placa redonda. Então, eu venho aqui no... Eu apago primeiro, né? Vou apagar aqui essa forma, né? Aqui. Outra coisa que eu vou fazer é, obviamente, deixar o place de acordo, né? Aqui com o que a gente tem. E aí vamos supor, eu tenho aqui, eu quero fazer uma placa redonda porque eu gosto, eu quero fazer nesse formato. É só você vir aqui, Edge Cuts, desenhar círculos. Você pega e escolhe o raio. E pronto, está aqui a placa redonda. Vou mostrar para vocês, olha que coisa doida. Literalmente uma placa redonda. E vocês podem fazer a placa se ajustar ao que vocês querem. Muitas vezes alguma aplicação exige que você faça uma placa que, por exemplo, tenha um formato de um volante, por exemplo, de um carro. Então aí você tem que pegar e fazer a placa nesse formato. Aí para isso a gente tem essa ferramenta de polígonos, né? A gente pega o Edge Cuts e faz o formato que a gente precisa, né? Por exemplo, até mesmo os cartuchos, né? Por exemplo, cartucho de Super Nintendo, né? A gente também faz placas com formatos diferentes. E isso a maioria dos fabricantes, isso aí é uma coisa até comum, a maioria dos fabricantes fazem isso. A única coisa que vocês têm que fazer é aqui na hora de fechar, prestar bem atenção e fechar no lugar certo aqui. Aí você tem uma forma fechada, na linha do Edge Cuts, e olha como que fica no 3D. Você tem uma placa do formato que você quis. É claro que dá para fazer também arredondado, né, as bordas, dá para fazer... a criatividade ao limite. Eu particularmente uso muito a quadrada, porque a quadrada é mais padrão e é mais... assim, pelo menos em questões industriais, a quadrada ela serve muito bem. Mas, por exemplo, em robótica, né, quando vocês vão fazer algum robô de tamanho predefinido, vocês podem ter essa liberdade no caso da placa, né? Galera, outra coisa também que é muito interessante quando vocês vão fazer as placas é o seguinte: os furos para parafuso. Os furos para parafuso, como que vocês fazem para colocar eles na placa? Vocês têm aqui a nossa placa, né? Placa quadrada. Quero botar um furo de parafuso em cada canto. Venho aqui na biblioteca de footprints, pelo PCB, ou melhor, não vamos começar pelo PCB, vamos começar pelo esquema, porque pelo PCB já não é o caminho certo. Aí, você vem aqui em inserir símbolos, é o ícone da biblioteca. Aí você coloca hole, ou drill. Não é drill, não, é hole mesmo. Não é hole. Screw. Estranho, não tá aparecendo aqui. Então,
Isolator. Não é isolator. Short switch. E tem até válvula aqui, que legal. Aqui eu não tô achando fácil. Por um nome muito simples. Device. Vamos ver aqui em device, se eu acho. Screw. Não tô achando aqui, então eu vou lá direto pela placa. Mas vocês vêm aqui, né, na biblioteca de símbolos. Aí tem Holy. Mountain Holy. Aqui, Mountain Holy. O Mountain Holy, você escolhe vários tamanhos e vários tipos. Esse tipo aqui primeiro, ele é o tipo isolado, que ele só faz um furo na placa. Já esse outro tipo aqui, ele cria uma via. Uma via não, né? Ele cria um furo metalizado. E esse furo metalizado você pode usar para fazer uma conexão elétrica de terra. Por exemplo, a gente tem um gabinete e eu quero que o terra do meu circuito fique no gabinete para justamente ter um isolamento de ruído, né? Então eu posso usar esse aqui, que ele já tem o cobre, e aí ele vai estar conectado aqui, ó, 1. Aí o que que eu faço? Eu pego ele aqui nessa ilha, né? E aí eu venho aqui com propriedades, e aqui a gente mexe nas propriedades do parafuso. Ó, você pode fazer furo passante, furo mecânico, que é um furo sem a conexão elétrica. Então, vocês podem mexer bastante aqui. E aí, você pode definir uma rede. Nesse caso aqui, eu vou definir como GND. E aí, o que que acontece? Esse furo aqui, ele vai estar atrelado no nosso GND, no nosso terra. Aí eu pego, aqui, copio e colo os furos, né? Uma coisa interessante, o furo vocês têm que deixar longe de componente. Principalmente porque o furo ele pode trincar na hora de... se ele for mal feito, né, ele pode... Trincar não. Se for... Um erro de produção seria trincar a placa, mas... Principalmente na hora de fazer a manutenção, se você deixar perto de um componente, o furo para parafuso, alguém que for parafusar ou desparafusar pode encostar o parafuso no componente e causar um curto. Então sempre é bom quando vocês vão colocar furo para parafuso, vocês verem, né? Tanto a distância dos componentes quanto a distância das bordas da placa. Deixar assim muito na borda da placa já impossibilita, né, uma fabricação. Então a gente tem que deixar uma bordinha para justamente também não trincar. A placa também ela conseguir ser feita, né, de forma correta. Aí, ó, eu coloquei aqui os furos. Vamos ver como ficou no 3D. Ó, ele fez o furo e ele é metalizado aqui nos dois lados. Como eu quero pôr no terra, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar
A solução mais interessante para deixar tudo no terra, aqui, é a gente pegar justamente, apagar aqui as trilhas de terra, que a gente já tem, né? Que não vão ser mais necessárias, e fazer um plano de terra. Que aí, com o plano de terra, a gente não vai ter mais um problema de vários loops de terra. E a gente vai conseguir as conexões de uma forma mais simples. Então, o que aí eu faço? Como essa placa aqui é uma placa de lado simples, eu pego aqui o bottom copper, que é o cobre de baixo, por exemplo, crio uma zona dele, vou criar essa zona aqui, essa zona vai ser o terra, e aí essa zona vai ser o plano de terra, vai ser onde vai aterrar, vai ser vai ser o nosso terminal de terra, nossa trilha de terra vai ser esse plano, a comunicação do GND. Então a gente pega aqui, põe. Uma coisa que vocês têm que se atentar é, por exemplo, esse erro aqui que eu cometi, né? Na hora de desenhar. Pegar aí, deixar certinho. Aí, beleza, você fez aqui, já tá no terra. Você pega, clica aqui no de zonas, põe com o botão direito, zonas, preenche todas as zonas. Aí aqui, ó, você preencheu todas as zonas de terra. Todas as zonas de terra eles estão aqui mapeados. Já as zonas de 3.3 volts não estão aqui mapeadas. Então, o que eu vou fazer? Como, além do plano de terra, né, que é o que a gente já tem, por exemplo, aqui, ó, vou mostrar para vocês. Aqui embaixo, ó, vocês podem ver que o cobre não foi corroído aqui. Ele só foi corroído aqui para isolar essas partes. Além de você economizar na parte de fabricação, você também tem uma conexão segura que vai garantir um sinal mais limpo e acessível em toda a parte do circuito. Ó. Ele só faz essas ligações, ó, ele só faz as interconexões com essas cruzes, né, pequenas aqui. Deixa eu tentar mostrar melhor, que aqui no 3D tá ruim de mostrar, eu vou mostrar no 2D mesmo. Essas cruzes aqui, ó, que fazem a ligação, né, com o plano de terra. Alguém saberia me dizer o porquê a gente não coloca direto essa ilha conectada por metal direto no plano de terra? Porque aqui é uma placa de cobre. Podia ser só o cobre direto e o furo. Por que a gente deixa esse espacinho aqui isolando? E deixa só a conexão por esses pontos? Alguém saberia me dizer? Ou algum chute? É alívio térmico. Isso aqui é thermal pad. É o alívio térmico. Na hora que você vai soldar na mão, se você deixar isso aqui tudo de cobre direto, a solda vai demorar muito tempo para esquentar, porque daí você vai ter que esquentar toda essa região de cobre. E além disso, a chance do cobre, do estanho se espalhar em tudo vai ser muito maior. Então você colocando esses isolamentos aqui, não colocando cobre nessas aqui em volta, né? Você só deixar conectado por esses pontinhos, você faz com que tenha um alívio térmico, ou seja,
na hora de você soldar, a temperatura que você vai deixar mais alta aqui não vai deixar essa aqui tão alta, e aí você vai conseguir esquentar mais rápido, porque não vai dissipar o calor do ferro de solda. Além disso, né, além dessa questão também, a solda ela vai se depositar somente aqui na parte da ilha, que é onde ela é para ser depositada. Ela fica no formato certinho. Por isso que a gente usa aí esse recurso que são os thermopads. E quando você gera o plano direto, ele já gera o thermopad a partir do plano que você criou. Quer ver? Aqui, ó, vocês podem ver que o 3.3 volts está desconectado. Aqui entre todos eles, né? E eu quero conectar todos os 3.3 volts. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar, remover essas trilhas de 3.3 volts, que elas estão na camada de baixo, estão no bottom copper. Vou eliminar todas elas. Beleza, eu eliminei. Vocês podem ver que como eu não atualizei, ele ficou vazio aqui e ficou com o caminho de rato pedindo a conexão, né? Então aí o que eu faço? Eu venho aqui, zonas, removo o preenchimento de todas as zonas. Aí eu venho de novo em zonas e preencho todas as zonas. Vocês podem ver que agora ele preencheu no lugar. Beleza? Beleza. Mas aí eu quero conectar o 3.3 volts e não quero tacar um montão de trilha. O que eu faço? Faço o plano de alimentação. O plano de alimentação você põe aqui, cria uma nova zona. Aí você vem aqui, ó, alimentação de 3.3. Ah, fiz uma coisa errada. Espera aí. Eu defini. Deixa eu ver aqui nas zonas. Gerenciador de zonas. Tá, GND. Eu tinha colocado 3.3 volts no bottom. O bottom não pode ser 3.3 volts. Na outra zona que eu criei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir no front, desenhar uma zona. Aí agora eu desenho e coloco 3.3, não, coloco 3.3 volts e na front. Beleza. Aí eu faço o contorno. Aqui. Beleza. Aí eu venho com o botão direito. Antes do botão direito eu clico aqui. Boto o botão direito, zonas, preencher todas as zonas. Aí ele preencheu a zona de cima e a de baixo. A zona de baixo, que é do GND, que é o B, ligou com os terminais do GND. Enquanto que a zona de cima, aqui no vermelho, ela ligou nos terminais de mais 3.3 volts. Então aí a gente tem agora tudo conectado. Não tem nenhum caminho de rato, né? Pedindo ligação. E a gente tem uma placa que, por ter o plano de alimentação e o plano de terra, ela vai ter uma imunidade maior a ruídos. Além disso, quando a gente trabalha em placas de dupla camada e a gente tem um plano de alimentação em cima de terra embaixo, a própria placa atua como um capacitor, porque o material dela, o que você vai escolher, né? Por exemplo, o FR4, ele tem uma constante de elétrica. E essa constante de elétrica, ele atua como um capacitor. Então aí dá para você usar essa capacitância que, no caso, seria parasita, ao seu favor. Você pode usar ela para fazer filtragem, ajudar na filtragem também do sinal. Então aí ela também ajuda na filtragem do sinal. Você vai ter um capacitor. A sua placa vai ser a própria placa será um capacitor também. Claro,
de valor bem pequeno, né? Pico, nanofarads. Alguma dúvida aí, galera? Sem dúvida. Beleza. Tem uma outra coisa também em relação às zonas que eu gostaria de mostrar para vocês, que é você pegar, por exemplo, vamos supor, eu tenho aqui na minha placa, vamos supor que aqui em cima tem um sinal digital e aqui embaixo um sinal analógico. Eu posso pegar e criar uma zona para o sinal digital de plano de terra, nessa parte da placa. Aí eu posso escolher o formato, né, que eu vou fazer. Contanto que eu feche a forma. E aí eu posso fazer essa região aqui no front. E também no front eu posso fazer outra zona também aqui, que eu posso usar para outra coisa. Por exemplo, aqui o 3.3 volts, aqui na seção analógica. Espera aí que... 3.3 volts. Na mesma camada. Elas estão na mesma, essas zonas estão na mesma camada, porém, né, elas, elas são elas são diferentes. Uma é de 3.3 volts e a outra é de terra. Ai, que saco. Pronto. Obviamente eu não deixo elas encostarem, né? Mas aí a gente tem duas zonas diferentes no mesmo lado da placa. Isso também é interessante, principalmente quando a gente vai mexer com sinais mistos, em que, por exemplo, você tem um terra analógico e um terra digital. Não é o nó que eu peguei aqui, por exemplo, mas se você supor que aqui é um circuito analógico, a gente tem um terra analógico, e aqui um terra digital, a gente separa os terras e coloca um circuito aqui no meio entre eles. E aí, a gente pode usar esse artifício também de colocar planos diferentes. E isso vocês podem usar para várias coisas. Aí, nesse caso, é só você colocar para preencher todas as zonas, que ele vai preencher as zonas aqui na camada de cima, mas cada uma com sua respectiva conexão elétrica isolada, né? São duas zonas em uma mesma camada. E isso é uma coisa que pode ser feita, principalmente quando você vai mexer com o microcontrolador, que a gente tem, por exemplo, lá naquela nossa placa, né? Aquela parte que é de 5 volts, você pode deixar uma região como 5 volts e outra região de 3.3 volts usando o mesmo plano, usando a mesma camada, mas com planos diferentes. Ficou claro, galera? Assim, Então, é uma coisa também que é possível fazer. Outra coisa também, que são aqueles recortezinhos da placa, né? Você pode também pegar aqui o Edge Cuts, aqui, né? E vamos supor, eu quero fazer um quadrado aqui na placa para passar uma coisa que está embaixo, um pequeno poste de plástico embaixo, ou para passar algum cabo aqui por baixo, eu vou fazer um quadrado aqui cortado na placa. Eu pego aqui no Edge Cuts, seleciono o formato que eu quero, né? Desenho dentro do Edge Cuts de fora. E aí, a hora que vocês forem ver aqui, ó, no visualizador 3D, ele vai ter um recorte no meio da placa. Então, essa parte não vai ter placa. Isso aqui é uma técnica que eu uso para fazer esses recortes no meio da placa.
E, obviamente, né, tem os footprints daqueles recortezinhos pequenos que a gente tem também, que são os creepages, né, que são os recortezinhos dentro da placa que eu mostrei na aula teórica, né. E isso aqui é uma coisa bem interessante para, por exemplo, você vai fazer alguma placa empilhada, né, e aí tem algum conector, alguma coisa assim, algum sensor que precisa por exemplo, um sensor de luz que está em uma placa embaixo, e eu não posso colocar ela em cima, eu posso fazer uma abertura na placa para colocar o acesso para o sensor de luz da placa de baixo. É um exemplo, né? Ou, por exemplo, eu tenho um conector de internet que vai passar por aqui e eu tenho que fazer um buraco. E daí dá para fazer também, nesse caso aqui. É uma função aí que dá para vocês usarem também. Isso aí eu aprendi meio que sozinho. Na parte de ferramentas, na parte disso aí, né? Vocês têm alguma dúvida dessas ferramentas que eu apresentei agora? Beleza? Eu vou mostrar agora, vou demonstrar para vocês o free routing, que é o roteamento automático. Lembra que eu falei para vocês que eu não achava ele muito bom? Então, vamos testar ele. Vamos por aqui, ó. O ref. Primeiro que ele deu erro aqui com os refs, né? Porque não tem lá no netlist. Então, vamos excluir isso aqui, né? Vou voltar aqui e excluir esses daqui. Vou tirar algumas trilhas. Apagar aqui. Vou apagar todas as trilhas. Galera, uma dica para você apagar só as trilhas, você faz assim, ó. Você pode selecionar tudo. A hora que você seleciona assim, vai selecionar tudo, né? Só que eu quero, por exemplo, só apagar as trilhas. Então eu posso pegar e selecionar tudo e vir aqui, ó, com o botão direito, seleção, filtra itens selecionados. Eu desmarco todos os itens e coloco aqui, inclui só as trilhas. Aí isso aqui eu uso para selecionar só as trilhas e poder apagar todas elas de uma vez. E isso aí também pode ser aplicado a outras coisas, né? Vias, isso aí, esse filtro de seleção. Mas nesse caso, como eu quero testar o free route, eu apaguei aqui as nossas vias e coloquei aqui o free routing para rodar. Ixi, ele já está pedindo uma coisinha aqui para poder rodar aqui. Eita. To complete close Java window. Let's terminate here. Não foi hoje. Eu vou aprender certinho como usa o free route e mostro melhor para vocês quais são as dependências dele, porque pelo que eu vi ele tem uma dependência de Java. Mas eu particularmente acho mais interessante a gente fazer na mão, porque todos os free routes que eu fiz, ele pegava, por exemplo, uma trilha que vinha daqui até alguma coisa que vinha daqui até aqui, ele fazia um caminho estranho, ou pegava e, por exemplo, não fazia muito certo, ou algo que poderia, por exemplo, essa trilha aqui conecta todos esses componentes. Em vez de pegar uma trilha saindo aqui e conectando sozinho os componentes, ele, por exemplo, pegava, fazia uma trilha para cá, depois outra trilha para lá, fazia trilha redundante, então fazia loop de terra. Então isso é uma coisa assim que eu tenho ainda ressalvas em relação ao free route. Quem sabe mais para frente não integrem o Cloud Code com isso aí ou alguma outra ferramenta, né, para ficar de uma forma melhor, né? Mas aí de que a gente tem de ferramentas, né? Eu acho que eu consegui até agora passar bastante ferramenta para vocês. De texto é para você colocar um texto, né? Por exemplo, daí você seleciona e coloca aqui, daí você pode
selecionar e usar, por exemplo, eu quero deixar no cobre. Aí ele pega na camada de cobre e vai escrever do na camada de cobre. Também dá para fazer isso. Eita! Também dá para fazer isso. Daí tá aqui, ó, do. Tá bem pequenininho. Então, galera, aqui na parte do KiCad, a gente tem no editor, né, essas ferramentas que ajudam bastante. Eu, particularmente, eu uso muito os planos de terra e planos de alimentação para as minhas placas. As placas que eu estou fazendo ultimamente são de 2 camadas, né? E aí eu sempre uso a camada de baixo de GND e a camada de cima de VCC, da tensão, né? Um do terra e outro da tensão. E isso é uma coisa bem legal de se fazer. Beleza, galera? Fala aí, Davi. Aquilo que você tinha comentado de fazer forma de gota nos escudos. Uhum. Certo, vou mostrar para vocês agora como faz. Ótimo, bem lembrado. Aqui você vem na trilha. Se eu não me engano, a gente vem aqui em regras de desenho. Não é regras personalizadas, não. Isso. Formato de empilhamento. Forma da ilha. Oval. Aqui você muda o formato da ilha, que não é aqui. Conexões. Aqui, ó. Formato de reforço de junção. Coloque um reforço de junção das ilhas. Ó, aí ele faz essa gota. Vou mostrar aqui de novo porque eu estava relembrando aqui com vocês. Eu pego aqui a ilha, aí eu venho aqui em conexões e coloque um reforço de junção nas ilhas. Aí ela fica com a gota, ó. Tá vendo? Ah, sim. Aí, vamos ver se dá para fazer tudo de uma vez? Porque se a gente colocar isso... Não dá para fazer tudo de uma vez aqui. Então, nesse caso, a gente tem que ir nas regras de desenho. Não é empilhamento. Regras de desenho. Permitir filetes. Quantidades mínimas. Largura anular. Serigrafia também. Aqui, ó, reforço da junção. A gente pode definir, ó. Isso aqui a gente pode delimitar, né? O quando que a gente quer. A gente pode deixar bordas curvadas, pode deixar normal. E a gente pode pegar e segmentos da trilhas e definir principalmente esses pontos, né? Eu quero, por exemplo, deixar uma largura de 200 para esse tipo aqui. Eu pego e daí todas as junções que eu for fazer, ela vai ficar com um tamanho maior. E aí, a ideia, né? Você pode também mudar o formato, né? Você pode deixar também arredondado, né? Em vez de... Ó, você pode usar bordas curvadas também, fazer uma gota diferente.
Mas basicamente é assim, a gente pega ilha por ilha. Deve ter uma forma mais automatizada, eu vou ver aqui. Mas você pega ilha por ilha e vai colocando para fazer a gota. Você clica na ilha, aqui na ilha, dá 2 cliques, reforço de junção e coloca um reforço de junção nas ilhas. Dá OK e é isso. Eu vi que, deixa eu ver o que algum chat? Não, ninguém mandou no chat. Eu ouvi um barulho. Mas daí você faz as gotas. Eu vou testar aqui, vamos ver. Eu venho aqui no componente, propriedades. Não, tem que ser lá em cada ilha para fazer a gota. Mas você pode ver, ó como que fica a gota, a diferença. Quando a gente vê na placa. Ó, ele já fica com a gota aqui. Então já fica mais reforçado, né? É esse passo a passo que a gente faz. Tem mais alguma dúvida? Mas essa mesmo. Mais essa? Ótimo. Ah, e também a gente pode fazer tanto para componente PTH quanto para SMD também, essas gotas. É o mesmo procedimento de você ver aqui no footprint e colocar reforço de junção nas ilhas. Obviamente, né? Você pode definir outras coisas, né? Você pode definir como alívio térmico, como sólido, ou utilizar uma ilha convexa, pode fazer um montão de coisa assim diferente. O legal do KiCad é que o céu é o limite. Você pode fazer muitas coisas mesmo assim. Pode limitar a largura, bordas curvadas, aqui também. Ó, quando você põe bordas curvadas, a gota ela ele fica com mais formato de gota ainda. Ó, se você não põe as bordas curvadas, ele vai ficar praticamente um triângulo aqui, né? Já com as bordas curvadas, ele já tem um movimento curvado aqui. Se a gente pegar, por exemplo, também esse plugin aqui, né, que deixa as ilhas curvadas, que é o Ground Tracks. Peraí, tem que em tudo, né? Daí fica tudo curvado. E daí isso aí é o melhor, né, para Signal Integrity. Ó, aí ele curvou as trilhas também. Dá para você fazer, por exemplo, assim, né? Um componente, daí você tem a gota curvada e passando por uma trilha curvada também. Que é também uma abordagem interessante. Os circuitos antigos, como eles eram feitos na mão, o pessoal fazia muito isso. De curva, assim, nos layouts. E aí também fazia uma gota, né? Que a gente chama de junção. É um recurso, assim, bem interessante. Ah, e sempre, né? Nunca se esqueçam de salvar. Na próxima aula, galera, eu vou até mostrar para vocês também que no KiCad a gente pode fazer versionamento Git. E aí o versionamento Git, você pode, todas as modificações ficam acessíveis, sem você precisar ficar copiando e fazendo novas versões de placa. Porque é tudo arquivo de texto. Então, é tudo versionável no Git, dá para você colocar no GitHub ou em outro repositório. É uma coisa bem interessante.
Beleza, galera? Mais Certinho. alguma dúvida? Sim? Oi? Certinho? Certinho, senhor. Mais alguma dúvida? Pessoal, eu também vou passar esse vídeo aqui para vocês assistirem também. Isso aqui ele fala de uma coisa muito legal. Como a gente trabalha com uma ferramenta open source, a gente tem a cultura do open source, né? E a cultura do open source ela é muito assim forte no software, mas no hardware ela não é muito forte. Então, aqui a gente ele fala, né, também do KiCad, né, da ferramenta, né, open source, que ele é uma ferramenta open source, e também ele fala um pouco do open hardware, né? O open hardware são justamente igual eu mostrei para vocês, né? Esse OSH Lab, que é uma comunidade, né? Que vocês pegam, você pode pegar, por exemplo, uma placa ou algum projeto que você fez e compartilhar. E aí esse hardware ele fica open source. E aí qualquer pessoa pode copiar e fazer. Ou você pode realmente também aproveitar hardware que as outras pessoas fizeram, porque e também colaborar, fazer, melhorar alguma coisa, igual faz com código, né? Só que com placas eletrônicas. Aí você pode fazer versões melhores, pode melhorar, né? Uma versão ou outra. E aí existem, né? É como se fosse o GitHub, só que do só que para hardware, né? Esse OSHW Lab. Eu não sei se eu tinha passado para vocês, mas eu vou deixar aqui também como link rápido. Open Source PCB Printed Circuit Board. Fica mais. É um negócio interessante também de vocês verem. Eu mesmo tenho também uma conta aqui nesse Open Source Hardware e é muito legal. Eu peguei muita coisa dele. A galera faz bastante coisa interessante aqui. Ó, com Arduino, com amplificador de guitarra, placas flexíveis também, né? Nesse caso um bracelete. E aí, obviamente, né? Também tem a galera que cobra, né? Para você poder fabricar, né? Eles fazem design, como a gente, aqui nesse caso do OSHW lá do EasyGA, aqui você tem uma taxa que você paga para poder fazer. Então, nem, esse caso aqui não é open source, né? Não é tão open, né? Mas tem uma biblioteca grande de circuitos open source, né? Isso é uma coisa legal, galera. E também de ruído, eu vou postar para vocês também o material do professor Everson, que ele dá aula de CIS, né? De uma matéria que eu fiz de placa-circuito impresso, que é um material sobre ruído. Ele fala principalmente sobre essa parte de capacitância parasita e tudo, então eu vou compartilhar com vocês também. Eu vou compartilhar essa pasta aqui com vocês, que é a pasta da matéria, né? Se vocês tiverem curiosidade aí, podem ver. Beleza, galera? Show! Certinho. Qualquer coisa, galera, em relação à atividade que eu postei, podem me mandar dúvidas no WhatsApp, lá no grupo também. Eu prefiro que seja no grupo, porque daí a dúvida de um pode ser dúvida de outros, mas também pode chamar no particular, em relação ao projeto, né, a plaquinha aqui.
que eu coloquei como atividade. Beleza? Certo? Então, boa noite, pessoal. Tudo de bom aí. Um ótimo final de semana, um ótimo feriado. Vamos que vamos, né? Certinho, você também, boa noite. Opa, uma boa noite. Até mais aí. Falou.